Boa tarde, pessoal. Vamos aí, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas vamos seguir. Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem colocar aí no chat, por favor. Ok. Obrigada, Stephanie. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que para a gente que é da área da saúde sempre bastante interessante, né? Deixa eu ampliar aqui a imagem do slide para ficar melhor. Não sei se vocês conseguem. Acho que não sei se eu posso ampliar aqui. Eu não vejo o chat. Mas, enfim, eu queria saber, antes de falar um pouco do tema, né? Eu vou me apresentar e aí eu queria ouvir se quem está aqui tem alguma experiência com prática de meditação, se trabalha ou se já experimentou. Então, eu sou professora da Faculdade de Nutrição da UFG e eu pesquiso já há alguns bons anos a parte de autocuidado e dentro dessa ferramenta, né, do autocuidado, eu uso muito a prática meditativa dentro das minhas pesquisas e dos projetos de extensão que eu coordeno. E gostaria um pouco de saber se quem está aqui, né, tem interesse no tema, se já experimentou, e aí se vocês puderem colocar no chat para me falar, a gente pode conversando, né? Vamos fazer desse momento uma coisa mais um bate-papo do que uma aula em si, onde só eu falo, né? Tá bom? Então pode escrever aí, eu vou dar seguimento aqui. Bom, antes de falar propriamente, né, do tema, eu queria dizer que eu não comecei a pesquisar esse tema à toa, né? Além de ter a formação na área de nutrição e sempre ter trabalhado muito com essas questões mais subjetivas do ser humano, eu também experimento uma formação, uma prática, uma vivência dentro do tema, né, de meditação. Então, não por acaso eu estou aqui hoje trocando essa ideia com vocês. Certinho? Certinho, Stephanie. Obrigada. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui não quer passar o slide. Aqui. Bom, então, a prática meditativa, ela surgiu quando, né? Assim, a gente tem ouvido falar bastante de meditação hoje e tal, parece que virou até um modismo, mas é uma prática muito antiga, milenar. Então, os primeiros relatos que a gente tem de prática meditativa, eles datam de 1500 anos antes de Cristo. Isso significa, assim, o momento em que a gente começa a ter registros oficiais disso, como, por exemplo, quais são os registros oficiais disso, se nem existia escrita ainda? Figuras, imagens, esculturas, pinturas, né? Então, essa imagem que eu coloquei aí para vocês, dessa pessoa sentada, nessa postura que a gente tanto conhece, que é a postura de lótus, né? Que é muito associada à prática meditativa. Ela já tem relatos, né, nessa data aí que eu estou falando para vocês, né, mais de 1500 anos antes de Cristo, e principalmente esses achados, eles foram encontrados na Índia, no norte da Índia, depois, mais adiante, na China, né, então que são os países onde a gente realmente encontra mais essa conexão, essa aproximação com esse tema. Porém, a literatura refere que, na verdade, o estado meditativo, ele acontece desde sempre, né, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de estados de indução espontânea da prática meditativa. O que significa isso? Significa que muito antes, né, de até termos uma definição específica para a prática meditativa, a gente já meditava. Boa tarde, Lucas, bem-vindo. Então, o que acontece?
Quando na presença de um fogo, de uma fogueira, ou em situações onde a extensa atenção, né, o foco da atenção, como a caça, ou uma experiência sexual, o trauma, isso naturalmente traz a pessoa para o foco, para o momento presente. Então, esses relatos, eles já são datados de 800 mil anos, né, antes. Então, assim, realmente não é uma experiência nova. A prática meditativa, ela não é um modismo que surgiu agora, né? Ela já realmente tem todo um processo. E muitas vezes a gente não nominava isso como sendo uma prática meditativa. Então, esse slide era mais para ilustrar para vocês como que o processo da meditação em si, ele foi instaurado, né, com o conhecimento. E aí um exemplo muito clássico, eu vou ampliar esse slide para ver se ele aparece animado para vocês. Ontem ele tinha aparecido, mas hoje ele não quer aparecer. Bom, tudo bem. O que aconteceria, né, se a gente pudesse experimentar agora, olhar essa imagem do fogo, mas eu acredito que muitos de vocês já tiveram essa experiência, né, de estar à frente de uma fogueira, por exemplo. Então, o que o fogo, olhar para o fogo, né? Normalmente a gente acende uma fogueira quando você está com frio, né? Ninguém normalmente numa temperatura muito alta, de 40 graus, vai acender uma fogueira. Mas então o fogo tem a ver com essa questão do aquecer, do aconchego. Então, naturalmente, o fogo já traz um acolhimento para a gente, né? Mas você já parou para pensar, assim, o que acontece quando você põe uma cadeira, senta em frente ao fogo e fica observando a chama? Né? Se você nunca fez isso, agora a gente está entrando numa estação mais fresca, faz essa experiência para você ver. O fogo, naturalmente, ele induz a esse processo de calma, né? É como se você foca ali toda a sua atenção naquele padrão da chama, né? Então, tem até um tom meio poético, né? Chamas bailarinas, porque as chamas, elas se movimentam de uma forma graciosa. E se você focar a sua atenção ali, você acaba saindo dos estímulos externos, das outras coisas por fora que te chamam a atenção, e isso pode produzir um estado de êxtase. Então, êxtase aí, esse estado estático é de êxtase com X mesmo, né? Então, esse processo de você acabar saindo, né, do que está chamando a sua atenção do ambiente externo, modifica a sua consciência daquele padrão luta e fuga que nós vivíamos no passado para garantir a sobrevivência, fazendo com que a gente foque definitivamente nesse fogo, nessa chama, e isso traz uma certa calma, um certo repouso, ao invés de um processo de ansiedade, né? Então, esse relato, né, e a nossa relação com o fogo, ela é bastante antiga, né? Não é algo que vem do momento agora. Bom, certinho, eu tô vendo o chat aqui, tá? Eu vi que o Lucas falou aqui que tem interesse, nunca teve contato. Sim. Nós estamos vivendo um momento, né, Lucas, onde a gente precisa usar todas as ferramentas que a gente tem, e sendo profissionais da saúde, a gente também precisa se cuidar, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho, a gente cuida tanto do outro e esquece do nosso autocuidado, né? Bom, mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, a origem da meditação, embora ela seja muito atrelada a práticas religiosas, ela não é uma prática necessariamente religiosa, apesar de que sabemos que existem práticas religiosas como o budismo, o hinduísmo, que adotam a prática meditativa para um processo de aproximação maior com o divino, né? Então, ela tem é uma ferramenta para isso. Mas você pode perfeitamente meditar sem atrelar alguma prática religiosa ou filosofia, né? Então, assim como você pode meditar usando técnicas de respiração como os budistas fazem, porém sem ser budista. Você pode fazer aquela meditação mais ativa
como os vietnamitas fazem, caminhando, sem ser um vietnamita, assim como vocês também podem praticar o movimento giratório, tem umas práticas meditativas que são assim, principalmente os poetas sufis, eles usam muito essa prática, né, de meditação, os sufis, mas você não precisa ser um sufi para poder meditar dessa forma. Então, realmente não há vínculo religioso, né? A questão é que isso tem muito preconceito, exatamente. Falou tudo, Stephanie. Então, as pessoas, por exemplo, quando eu falo que eu vou me tornar uma monja daqui a um tempo, né, as pessoas arregalam o olho desse tamanho. Como assim, professora? Você vai rapar o cabelo? Vai usar aquelas roupas? Não, gente, porque me tornar monja, o que significa isso é que eu faço um comprometimento em usar e aí eu escolhi isso como um caminho espiritual, é diferente, né? Eu não medito só para ficar bem, eu fico bem também, óbvio, mas eu fiz uma escolha. Então, a partir do momento que eu faço uma escolha, eu faço um voto para seguir, eu uno aquele conhecimento, aquela sabedoria para a minha vida. Então, a minha prática me permite ser uma monja moderna. Eu não preciso morar lá no Himalaia para virar monja, né? E o nosso grande desafio é exatamente esse, trazer toda essa sabedoria que existe por trás da prática meditativa para a nossa vida hoje, né? Que é muito fácil a gente ser calmo, compassivo, amoroso, quando a gente está ilhado lá na montanha, né? Que não tem ninguém pisando no calo da gente. Mas aqui no dia a dia é o nosso desafio. Então, essa foi uma escolha, né? De trilhar esse caminho, mas vivendo a minha vida normal. Eu não preciso rapar meu cabelo, aliás, eu adoro meu cabelo. Então, não seria para mim. Mas a diferença é que eu já estou até adiantando um pouco o slide que eu ia falar disso, mas a questão básica é que a gente atrela muitos conceitos e preconceitos sobre o que é ser um monge, né? Então, para ser monge tem que ser assim, tem que raspar a cabeça, viver no Himalaia e tem que usar roupas, panos pendurados, né? Então, isso é um conceito, um estereótipo que foi colocado, e isso não é real. Assim como ter vínculo religioso também, não é, né? Muita gente escolhe isso como um caminho para seguir, que foi a minha escolha, né? Eu sou professora, sou acadêmica, mas eu tenho essa escolha de unir, né, uma vida equilibrada dentro da academia, que é a minha proposta. Então, você não precisa sequer acreditar em nada para meditar, né? Então, a meditação ela é muito versátil, ela atende a quem deseja meditar, simples assim. E o que você pode obter com ela, aí é uma questão individual, cada um vai ter o caminho, vai ter suas escolhas e vai se contentar com aquilo que procura dentro da prática meditativa, não há uma obrigatoriedade. Então, para ser monge, a gente trilha um caminho e escolhe viver isso. Para ensinar meditação, necessariamente você não precisa ser monge, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de um professor que faz vários cursos de meditação e resolve ensinar? Ele aprendeu, muitas vezes ele aprendeu com muito mais teoria do que prática. A gente, como monge, a gente escolhe, a partir de uma prática, de uma experiência real, passar isso para o outro. Então, existe essa diferença. Hoje, infelizmente, qualquer pessoa, se você for no YouTube, você vai procurar, você vai encontrar 1 milhão de pessoas ensinando você a meditar. Mas quantas daquelas pessoas realmente vivem aquilo que elas estão ensinando, né? Então, só essa a diferença, né? Não estou dizendo que é demérito algum, mas é muito mais fácil, às vezes, você falar da sua experiência, do que você vivencia, do que você repetir aquilo que está no livro, né? Então, dificilmente você consegue uma melhora de saúde lendo sobre saúde, não é assim, pessoal? Você vai conseguir fazer uma boa alimentação, ter uma boa alimentação lendo sobre alimentação? Você vai ter uma boa saúde mental lendo sobre saúde mental? Não. Você vai ter uma boa saúde, se alimentar de forma saudável, se você se propuser a fazer a mudança e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Você vai ter uma saúde mental equilibrada não lendo livros, mas se você utilizar daquele conhecimento e colocá-los em prática, né? Não é isso? Então, não é diferente com a prática meditativa.
Então, quais são os tipos de meditação? Eu resumi aqui porque a gente tem milhares, né, vamos dizer assim, de práticas meditativas, mas elas, concentrando assim o termo, a gente tem as práticas que são de foco, né, de foco único, e temos as práticas de foco difuso. Então, essas práticas concentrativas, que a gente chama, é aquela que você treina a atenção para um foco, para um ponto. Lembra que eu estava falando do fogo, né? Então, é o fogo, ou a prática da respiração, que você foca a sua atenção na sua respiração, ou em um objeto, ou em um mantra, ou em um som, enfim, é alguma coisa que você vai treinar o olhar e segurar a sua atenção ali, né? Distraiu? Volta. Então, o exercício da prática meditativa é esse. Quando a gente se distrai, às vezes a gente começa a meditar e começa a viajar os pensamentos, que é muito natural, principalmente no início. Mas aí você fala, opa, peraí, eu estava meditando, então volto para cá. Se a sua prática é a respiração ou é um mantra, você volta para ele e tá tudo bem. No foco difuso, que aí entra a mais conhecida de todos e a que está mais na moda, vamos dizer assim, né? Que é o mindfulness, ela já é de foco difuso, é onde você coloca a atenção no todo, né? Então, a sua prática de observar é a observação do todo. E aí você só observa, sem emitir opinião, nenhum julgamento, nenhuma atitude, simplesmente ali, olhando o que se apresenta para você, né? Então, dentro da minha prática, né, a minha prática ela é meio misturada. Muitas vezes a minha prática ela tem características de foco difuso ou de focada num ponto específico, como é o caso da técnica. Então, independe, né? O fato é que, porque existem várias opções de práticas, você vai provavelmente se identificar com uma delas, né? Eu acho que o grande lance, né, o legal disso é essa capacidade de várias modalidades que sempre vai encaixar com alguém, né? Sempre vai agradar de alguma forma uma pessoa ou outra, então é sempre muito importante. E lembrando que em 2017, então, a gente teve, né, a felicidade de poder testemunhar esse momento super importante para o nosso sistema de saúde, que foi a inclusão, então, da prática meditativa e outras tantas dentro da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, que é a PNPIC, que rege hoje, né, e incentiva o uso dessas práticas complementares, integrativas, dentro do serviço de saúde. O que é extremamente importante para a gente, que é da área da saúde, e tem um papel muito importante, né, na promoção da saúde. Então, as práticas meditativas e as práticas integrativas, de uma forma em geral, elas têm esse componente que é atuar na promoção. Também atua em níveis curativos, a gente sabe disso, não só em promoção, mas a gente tem inúmeros estudos sobre isso, mas o grande trabalho mesmo a ser feito é nesse processo da gente anteceder a doença, né? Ter esse fator de proteção contra a doença. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ir lá no dicionário, né? Hoje ninguém vai no dicionário mais, lá no Google mesmo, dá um Google aí. O que é meditação? Vai aparecer 1 milhão de definições, mas se você for na definição clássica do dicionário, né, do Aurélio ou qualquer outro aí que seja online, você vai ver que eles definem meditação como sendo o ato de refletir. E de fato não tem nada a ver com isso, né? É uma definição muito equivocada, porque o que na verdade a gente mais procura quando escolhe fazer esse movimento da meditação é exatamente descolar da mente, né? E refletir, muitas vezes para a gente, embora seja diferente, mas as pessoas interpretam a reflexão como um ato de pensar sobre um assunto, né? Mas não é isso. Então, existem várias definições, mas se a gente for pegar pela etiologia mesmo da palavra, meditar é uma palavra que vem do latim e que tem o sentido de sair do exterior e voltar para si. Então, ir para o centro, ir para dentro,
né? Então, sim, a origem da palavra diz exatamente o que significa meditar. E a meditação, gente, quando a gente fala meditação, eu aposto que todo mundo vem na mente uma imagem, né? Aquela imagem da pessoa sentada naquela posição clássica de lótus, com os olhos fechados, coluna ereta, desconfortável muitas vezes, né? Por conta de que você tem que ficar com uma postura ali, né? Não pode mexer, tem algumas práticas que são mais rigorosas quanto à postura, enfim. Mas, na verdade, não é isso também. Isso é só um conceito e um estereótipo, novamente. Por quê? Porque a gente tem meditações passivas e meditações ativas. Vocês, eu não sei a idade de vocês que estão aqui, né? Como é que vocês lidam com o tema, sim, mas vocês acreditam que meditar é um modismo? Assim, que isso entrou agora no hall da onda, da moda, ou vocês realmente reconhecem que pode ser uma prática que tenha fundamento, obviamente que tem, né, senão não estaria numa política nacional, mas como vocês disseram que não praticam, vocês devem ter uma imagem sobre o tema, né? Então, qual seria essa percepção de vocês em relação a esse tema? Se vocês puderem colocar aí para mim, eu super agradeço. E aí a gente vai continuando aqui, tá bom? E para que serve, né? Para que serve a meditação? Quando fala em meditação, se alguém falar para você, né? Eu vou falar aqui para a Stephanie. Stephanie, você precisa meditar, Stephanie. É muito importante. O que você pensa sobre isso, né? O que vem à sua mente? Meditar para quê? Teria um motivo? Eu vou meditar para isso, para aquilo, para esvaziar a mente, para ser feliz, né? Sim, está em alta, né, Stephanie? Nesse momento de pandemia. Uhum. As pessoas, bom, na verdade, até que não tem problema algum se uma pessoa não conhece e resolve experimentar, né? Mas é sempre mais seguro você ter uma orientação, porque, como eu disse, cada pessoa é uma e às vezes ela não se adequa a uma prática específica e é forçada a fazer aquela prática. O que vai acontecer com ela? De repente, ela vai criar uma aversão a uma ferramenta que é extremamente importante, que pode ser extremamente útil, porque teve uma orientação errada ou não teve uma boa escolha, né, no método, na forma de relacionar. Então, é sempre importante, se há o interesse, a gente procurar se informar um pouco e ver qual prática se adequaria melhor, o que realmente, de fato, eu estou querendo, né, quando eu medito. Então, aqui estão os motivos normalmente mais comuns que as pessoas procuram por uma prática meditativa. Então, por exemplo, dentro do nosso próprio serviço de saúde, eu não sei o que cada um aqui atua, né, dentro da área da saúde, mas vamos supor, se você está num acolhimento, ou se você é um enfermeiro, ou se você é um médico, e aí você observa, né, que além do seu acompanhamento, você tem algo mais para oferecer para aquela pessoa, é porque você identificou naquele indivíduo que está ali na sua frente alguma coisa nesse sentido, de que é uma pessoa muito ansiosa, então a meditação vai ajudar, que é uma pessoa deprimida, então para ela melhorar o ânimo, uma pessoa muito estressada, ou é uma pessoa que está com a saúde física realmente debilitada. Então, normalmente tem atrelado a isso um querer que algo mude, não é verdade? Então, normalmente a gente é movido a fazer coisas, por quê? Porque a gente normalmente não está satisfeito com aquilo que está se apresentando naquele momento, né? Então, se você procura o serviço de saúde, é porque você julga que tem alguma coisa que não está bem com você, com a sua saúde, com o seu bem-estar como um todo, porque normalmente as pessoas não procuram assistência médica, o serviço de saúde para passear.
a não ser aquelas que são mais sensatas e que prezam realmente pelo controle, o cuidado e o acompanhamento e que são prevenidas e fazem exames de rotina, de um acompanhamento natural de saúde, que é o que nós realmente gostaríamos, né, que acontecesse com todos. Prevenção sempre vai ser o melhor caminho. Mas, no geral, a gente procura alguma ferramenta porque a gente está com algum desconforto, né? E aí já começa a mudança mesmo na chavinha, né, da percepção. Então, a meditação, independente daquilo que te levou a buscá-la, se você a faz, obviamente, né, que ela vai fazer efeito só se você praticar, né? Como eu disse, ler sobre, assistir programas sobre, não vai te fazer sentir os resultados da prática se você não fizer, né? E aí, com o tempo, quando a pessoa começa a experimentar a prática, sim, ela pode experimentar tudo isso que está aí, né? Ela pode experimentar calma, ela pode experimentar uma mente mais tranquila, maior felicidade, maior bem-estar, saúde física, inclusive ascender para um estado melhor, tendo um conhecimento mais amplo do que seria a vida em si. Então, na verdade, a prática meditativa, ela pode sim te trazer um monte de coisas. Porém, a gente não medita muitas vezes para alcançar algum resultado, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eu trouxe esse slide aqui só para ilustrar o que vocês já devem estar cansados de saber, que é a confirmação científica de que a meditação, quando feita de forma continuada, em frequência diárias específicas, ela sim traz benefícios que não são só que a pessoa acha que melhorou, não é só uma melhora aparente da mente, é uma mudança física, palpável, confirmada por exames de imagem como esses que eu estou mostrando para vocês, de tomografia computadorizada, mostrando aqui nitidamente a diferença entre um grupo de meditadores experientes e pessoas que começaram a meditar, quando elas estão em repouso e quando estão meditando. Então, olha só quantas áreas do cérebro são ativadas durante o processo de meditação, tanto em pessoas quanto mais experientes são, mais áreas estão ativas, né? Mas quando você opta por começar, olha só o que vai acontecendo ao longo das 8 semanas que esse estudo aconteceu, né? Vai ampliando as áreas de estímulo do cérebro. Olha que coisa mais maravilhosa da gente saber, né? Que o simples ato da gente começar a fechar os olhos e escolher, mesmo que você julgue não fazer isso bem, não conseguir, como que você já pode modificar de forma física, palpável, real, o funcionamento do seu cérebro. Então, vários estudos mostrando que auxilia na aprendizagem, na memória, na cognição, na redução do estresse, na regulação emocional, alterações reais, né, conexões neurais são formadas, os neurônios, eles atingem capacidades, plasticidade, de se regenerarem, de se religarem, de fazerem novas sinapses nervosas. E é como se o cérebro estivesse reaprendendo novos estímulos e apto para isso. E isso independe da idade, tá, gente? Não é só uma pessoa mais jovem que vai ter isso. Qualquer pessoa, em qualquer idade, que começar a praticar, ela vai estar sujeita a essas alterações. Então, é importante a frequência, a regularidade da prática, ok? Para que isso aconteça. Bom, e aí a pergunta é, né? A gente medita para chegar a algum lugar? Bom, eu já tinha comentado um pouquinho antes, né? A gente, embora o que nos motive a buscar a meditação seja isso, né? Então, eu não estou dormindo bem, eu vou meditar, eu estou muito nervosa, eu vou meditar. Então, sempre tem um querer, né? Então, sempre tem um querer de, olha, tô assim, não tá bom, né? Então, eu vou procurar uma ajuda, né? Não tem nada errado com o que te motiva, né? É só que, na verdade, você é como, muitas vezes, um professor nosso diz, né? Assim,
É como se, quando você começa a meditar, é como se você recebesse um cheque em branco. Imagina, um cheque em branco para você preencher o cheque. E o cheque está na sua mão, né? Você pode preencher com o valor que você quiser o cheque. Tem gente que escolhe preencher o cheque com um valor de R$3 e comprar uma Coca-Cola. Que tá tudo bem, ela gosta de Coca-Cola, né? Mas tem gente que quer mais do que uma Coca-Cola, né? Então eu sempre costumo dizer que a meditação é isso. Ela te atende naquela demanda específica que você quer, mas ela pode te trazer inúmeras outras situações, contextos e ganhos que a mente limitada não consegue perceber, né? Então, em tese, por mais que o que te motive seja algo que você queira mudar para alcançar uma melhora em um determinado aspecto, a gente não medita para chegar em algum lugar, porque na verdade a gente não precisa chegar em lugar nenhum, a gente já é esse lugar. O problema é que a gente esquece que é esse lugar. Então a prática da meditação, além de tudo que ela traz de concreto, fisicamente falando, ela nos dá a oportunidade de recordar a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza, a nossa essência. Então meditar, na minha experiência, é isso. Ele é mais do que um bem-estar físico, sabe? É uma escolha realmente. Por quê? Porque nesses 6 anos de prática contínua de meditação, o que eu observo é que eu penso, puxa, eu entrei por conta disso e agora eu já consegui tantas outras coisas, o que mais me espera, né? Eu não sei, é ilimitado esse caminho. Né? O mais sedutor desse processo é isso, porque a nossa mente, ela não consegue alcançar as possibilidades de um ser infinito que eu sou, né? E aí, o que acontece é que ao longo da nossa existência, a gente vai se esquecendo dessa nossa verdadeira essência, né? Dessa natureza que a gente é. E a gente esquece por quê? Por vários motivos. Ó, por exemplo, muitas vezes, ainda lá, às vezes até no ventre materno ainda, a gente capta energias, emoções da mãe, do contexto externo, que podem deixar registrado naquela criança, ainda no ventre, algumas má impressões sobre a vida, o que a gente chama de crença limitante. Então, muitas vezes, muitas dessas crenças que a gente cresce ouvindo, igual você, fulano não aprende não, a cabeça dele é muito ruim. Então essa criança ouve isso a vida inteira, que ela não vai aprender, que ela não vai ser bem sucedida na vida, que ela não consegue, que isso é para poucos, né? E a gente vai adotando isso, né? São crenças que na verdade não são nossas, são as pessoas que falaram pra gente, às vezes as pessoas mais próximas, nossos pais inclusive, mas na melhor das intenções, né? Aqui de forma alguma eu quero culpabilizar nenhum ente querido, familiar de vocês por conta dos processos, não. Porque muitas dessas crenças, elas não precisam nem ser verbalizadas, elas estão simplesmente aí. E a gente adota elas ao longo da vida. Então, quando a gente começa a adotar todo esse sistema de crença, a gente começa a esquecer da nossa verdadeira essência, do que é aquilo que a gente realmente é. E essa prática, assim como todas as práticas integrativas, tá, pessoal? Eu tô falando da meditação porque o tema é esse, a gente tá aqui há 2 dias de comemorar o Dia Mundial da Meditação, mas não tem como uma pessoa que se coloca à disposição para doar-se nessa prática, como, por exemplo, um reikiano, um yogi, um meditador que passa pelo processo da meditação em real na sua vida, não tem como ele não sofrer essa modificação, né? Então, todo mundo que escolhe atuar dentro de uma prática complementar, integrativa, também passa por esse processo de transformação. E aí a gente consegue vislumbrar melhor isso, né? Por isso que elas são tão importantes, porque na verdade tem sempre um agente mediador nesse processo, né? Que é o profissional que está ali conduzindo a prática, mas muitas vezes a própria experiência dele é que faz a transformação naquela pessoa que está ali recebendo, entre aspas, aquele ensinamento, aquela prática, né? E aí a pessoa, quando ela se identifica com uma dessas práticas integrativas, o que é que ela faz? Ela começa a praticar e se envolver, e aí ela tem esse processo também de reconexão, de autocura, em função dessas práticas, né? Então,
Como eu disse, você pode, com a meditação, sim, ganhar um cheque branco e preenchê-lo com o valor de uma Coca-Cola, mas ele pode ser num valor ilimitado, onde você conquista até aquilo que você não consegue imaginar ainda, né? Que venha a ser esse ganho com a prática contínua. E óbvio, é muito bom ter saúde, é muito bom a gente poder estar bem, né, independente do contexto. Olha só, imagine vocês, como é bom a gente poder, né, no meu caso, eu tenho essa ferramenta, estamos todos nesse momento passando por momentos muito difíceis, e eu jamais poderia me imaginar hoje nesse contexto que eu estou, com os acontecimentos pessoais que eu fui de sobressalto colocada, né, nesse momento difícil, eu não conseguiria imaginar que eu pudesse estar tão em paz, diante de um contexto tão desafiador, né? Então, o que eu quero dizer para vocês que muitas vezes essa experiência, como eu falo, né, que é muito importante, que tudo bem se alguém quer estudar, gosta do tema do ponto de vista mental, né? E quer falar e ensinar as outras pessoas, está perfeito isso também, né? Mas o que eu quero dizer é que a experiência, o experimentar isso, e em especial nós da área da saúde, faz muita diferença, porque é algo que a gente consegue aplicar, e é importante porque a gente também consegue entender o outro no sentido mais amplo de que tudo bem que essa prática funciona para você, mas ela pode não funcionar para o outro, né? Então, dentro da universidade, eu coordeno um projeto de saúde mental, de extensão, onde a gente oferece todas essas práticas integrativas, hoje tudo online, né? Então, os atendimentos de orientação de meditação, de reiki à distância, constelação, bioenergética, outras práticas integrativas que a pessoa entra e começa a aprender a ter a terapia, né, online, mas que muitas vezes desperta para isso. E também tudo bem se a pessoa entrou no projeto, resolveu o problema dela e foi embora e não quer mais saber, né? Então, nos dá essa... Sabe aquela sensação assim, olha, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou aqui presente fazendo o meu melhor, mas a escolha é da outra pessoa, né? Então, sempre nos dá esse discernimento da gente não levar para o pessoal se aquela pessoa não seguiu aquela orientação, se aquela pessoa não fez. Então, por exemplo, se eu estou lá no atendimento com um adolescente, lá no ambulatório, e eu oriento a família, oriento o adolescente e ele não faz, não vem aquele pensamento passar por mim, eu não fui boa o suficiente, ele não seguiu, ele não está seguindo o acompanhamento porque eu não sou uma boa profissional. Não, longe disso, né? Então, essas coisas vão se diluindo, a gente vai reconhecendo no outro a grandeza dele, né? Nós profissionais de saúde, às vezes, temos essa falsa ideia de superioridade, né? De que eu detenho conhecimento, o paciente nada, e não é isso. Então, a gente começa a olhar o outro de igual para igual, diminui essa distância, e isso favorece muito o vínculo. Então, essa tem sido a minha experiência enquanto pesquisadora, mas, acima de tudo, como praticante efetiva dessa prática integrativa, que é a meditação. E o mais legal, gente, é que muitas vezes a gente tem uma falsa impressão de que a meditação é uma coisa egóica, né? Então, às vezes a gente fala, cuidar de si é tão egoísta isso, e o outro, né? E esse pessoal todo que está sofrendo aí fora com a pandemia, esse pessoal todo que está aí sem emprego, passando dificuldades financeiras, tendo perdas irreparáveis, né? Bom, é muito legal que nós temos estudos que comprovam que o fechar os olhos e meditar não é algo pessoal, não é só por mim que eu faço isso, independente se eu faço isso só por mim, entendeu? Eu posso fazer, eu posso simplesmente falar, não, estou fechando os olhos aqui um pouquinho porque eu estou preocupada com o meu bem-estar, ótimo. Mas é natural que a minha prática impacte o ambiente. E isso, gente, não é novidade, tá? O que a gente tem agora é estudos que comprovam isso, que a meditação é capaz de impactar no ambiente onde eu vivo. E não por acaso, assim, eu já tenho várias experiências dessas, como no meu próprio ambiente de trabalho, né? Quando a gente começa, eu sempre medito muito no meu trabalho, chego cedo e começo a meditar, e a gente percebe que isso muda, tanto é que a própria abertura, né, para ter um projeto dessa natureza dentro da universidade já mostra
que as coisas estão melhorando, mas esses estudos mostram impactos em nível populacional, né? Esse estudo lindo que aconteceu na década de 80 ainda, lembrando que a década de 80 e 90 foi um boom da meditação no Brasil, no Ocidente, porque coincide com aquela coisa lá dos Beatles que atingiram, né? Fizeram lá o seu contato com o yogi lá que ensinou eles a prática da meditação, então realmente foi um modismo. E aí alguns estudos começaram a acontecer, e aí esse primeiro estudo mostra em Jerusalém, né, que reuniu 260 participantes de meditação para meditar nesse período de agosto a setembro, durante a guerra que estava acontecendo entre Israel e Líbano, e, pasmem, os resultados foram incríveis em termos de redução de situações como incêndio, morte na guerra, até Bolsa de Valor modificou, né? Eles tiveram um parâmetro antes e depois desse período, com o impacto de pessoas meditando em prol, vamos dizer assim, né? Unidas ali para vibrar essa energia ali de paz naquele contexto. Então, isso é um estudo científico que foi publicado. Um outro estudo mais recente, que é incrível também, que já foi feito nos Estados Unidos, na cidade de Washington, mostrou, eu trouxe esse gráfico só para mostrar para vocês, que nessa linha aqui, eu tenho o número de pessoas que meditam, os meditadores, dessa linha contínua. E essa linha pontilhada aqui, aqui embaixo nós temos as semanas, né? E aqui o tamanho do grupo de meditadores. E essa linha pontilhada, ela traz um número de crimes, de homicídios, estupros, assaltos, né? E olha que interessante, quando a gente tinha um número máximo de meditadores lá naquele contexto de olhos fechados, meditando, que foi 4.000 meditadores, a gente tinha, olha só, um índice de criminalidade, violência lá embaixo, ó. À medida que o índice de pessoas meditando ia caindo, ó, caiu aqui, olha como que houve um aumento nesses índices. Então, esse achado, ele é fantástico, é um estudo muito rico, e ele mostrou isso aqui, esse estudo ele foi feito no verão. Então, o que acontece? No verão, as pessoas estão na rua, as pessoas estão mais expostas e normalmente o índice de criminalidade aumenta nos Estados Unidos. No inverno, por conta do frio, da neve, do acesso, o crime, esses índices de crime, eles caem em torno de 20% na época do inverno. E nesse período onde estava tendo o estudo, olha só, caiu 23,3%, mais do que no inverno, mostrando o impacto que eu tenho, né, nesse contexto. Então, eu acho isso de extrema relevância, porque a gente está vivendo um momento hoje onde a gente fica muito angustiado com o que a gente pode fazer pelo outro, né? Muitas vezes a gente está dentro de casa, protegido, alimentado, com o nosso salário, e tem um monte de gente num outro contexto. E às vezes você se revolta com a política, com tudo, né? E é natural, a gente realmente está vivendo tempos difíceis. Mas será que eu não posso fazer algo mais? Olha só, gente, a gente pode sim, né? A gente pode fazer muito mais. Então, eu acho esse estudo incrível, maravilhoso. E outro estudo que também é recente, ó, de agora, de 2019, né, mostrando o mesmo impacto. Esse estudo, ele também foi feito nos Estados Unidos, nos anos de 2015 e 2017, na Flórida, com estudantes do ensino médio, mostrando que esse programa de prática meditativa, ele tinha um potencial em reduzir a violência, né, e também promover saúde mental e aumentar a resiliência desses jovens, porque existem muitos crimes, pequenos crimes, taxa de suicídio entre esses indivíduos de 15 a 18 anos nos Estados Unidos. Então, essa pesquisa foi feita, esse acompanhamento de 2 anos, mostrou de forma expressiva que houve a redução tanto na criminalidade entre esse público, né, quanto também melhoras na saúde mental e na tolerância e na paciência desses meninos que começaram a praticar, né, a meditação. Então, assim, na verdade, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é esse misto, né, de informação científica, mas a minha verdadeira intenção é dizer para vocês que
se a gente praticar, funciona, né? E funciona para você, e funciona para quem está à sua volta e para quem está até muito distante, porque hoje a gente sabe, a gente já tem comprovações científicas, inclusive, né, pela física quântica, do que a gente faz impacta em tudo à nossa volta, né? Então é óbvio, se a gente está nesse momento onde o medo impera, né, a dor, a tristeza, é natural que muitas vezes você sinta assim, mesmo que a sua vida esteja relativamente boa, sem saber por quê, né? Então a gente fica muitas vezes imerso nessa onda aí que o mundo está, né, em função dessa pandemia, e a gente tem uma escolha nesse momento, né, pelo menos essa tem sido cada vez mais a minha escolha, porque eu sei também que quando eu fecho os meus olhos e faço essa escolha, eu estou fazendo isso por mim, mas eu também estou fazendo por toda a humanidade. Então, basicamente era o que eu tinha para falar para vocês, né, então que definitivamente meditar não é uma prática de si, né? Não é egóica, e fazer uso dessa ferramenta definitivamente não é só por mim, não se trata, né, só de mim. Então, se isso te atrai, se isso faz sentido, né, ou uma outra prática integrativa qualquer, não deixe de começar já a fazer essa escolha que vai fazer bem para você, para o seu ambiente de trabalho, para sua família, para as pessoas às quais você assiste, né? Eu percebo muito isso dentro da minha prática realmente profissional. E é isso, se alguém tiver alguma consideração a fazer, eu estou disponível para vocês. Agradeço as pessoas que aqui passaram e deixaram a sua contribuição, a sua atenção, né? Agradeço muito a atenção e estou à disposição para qualquer eventualidade aqui, tá bom? Gratidão.